você, meu caro aluno, futuro policial militar do estado do Paraná. Eu sou o professor Danin e hoje nós vamos dar início à nossa turma de simulado, à nossa resolução de exercícios de simulado, tratando a partir de agora de todas as questões dentro do formato, dentro do recorte que a Fundação da Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR, vai disponibilizar para a nossa disciplina de História do Brasil e de História do Paraná. Nós vamos aos pouquinhos fazendo um nível de questões das mais simples para as mais complexas, mas buscando objetivar sempre um modelo ou sempre um formato que possa contemplar esse estilo de questões ou esse modelo, esse formato de questões que a Universidade Federal do Paraná costuma ter nos seus concursos, nos seus processos seletivos, que é um pouquinho diferente para você que talvez já vinha estudando os conteúdos da Polícia Militar do Estado, dos concursos anteriores. Nós tivemos não muito uma mudança no teor do conteúdo programático, mas no formato das questões. O conteúdo praticamente é o mesmo, ele estendeu um pouquinho alguns períodos da história do Brasil, mas de maneira geral ele manteve essa característica do que será cobrado, mas dentro de um novo formato. Por isso que a gente tem que ficar um pouquinho atento, tá? Eu vou projetar aqui na tela para você entender um pouquinho melhor e a gente poder tratar um pouquinho juntos desse nosso primeiro simulado, então, da história do Brasil, da história do Paraná, para o seu cargo de policial ou bombeiro militar do estado do Paraná. Então eu trouxe aqui esse modelo da FUNPAR para você passar a observar a partir de agora, como sempre nas questões da Federal, elas tratam de questões um pouquinho mais extensas, trazendo um texto, trazendo um enunciado, esse texto muitas vezes embasado em referências com o autor, obra, a editora, o ano, a página, para que logo em seguida ele traga as nossas alternativas. Alternativas que muitas vezes são embasadas naquela afirmativa 1 está correta, 2 está correta, 3 está correta, um modelo às vezes bem extenso de 5 afirmativas para a gente poder contemplar esses conteúdos de história do Brasil. Então é um modelo um pouquinho diferente, mas que fique tranquilo, a gente vai conseguir dar conta dele e a gente vai conseguir, pelo menos, abraçar um pouco esse conteúdo geral. Ora eu vou dar uma ênfase, ou ora em alguns simulados eu vou trazer alguns conteúdos que eu entendo ser essencial, que eu compreendo serem conteúdos paralelos, conteúdos que às vezes não estão com aquele nome específico no edital, mas que você precisa ter muita atenção, porque eles podem aparecer de maneira indireta nas nossas questões, ok? Então nós vamos começar o nosso simulado, nós vamos começar a nossa resolução do simulado, abrangendo algumas das características gerais, começando pelo Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. Professor, história do Paraná, da mesma maneira, o processo de colonização, de ocupação, a formação dos ciclos econômicos, dos períodos mais recentes da história do Paraná, com os movimentos sociais ou os mesmos conflitos durante o período do Império para a República, a gente vai passar a contemplar de maneira paralela a história do Brasil e a história do Paraná. Então vamos à primeira questão para a gente dar início então à nossa resolução aqui, começando com um conteúdo de história do Brasil Colônia. Ó, bem o estilo da banca federal, bem o estilo da do nosso texto, do nosso enunciado, da nossa afirmação e que vai tratar então de uma contextualização sobre o Brasil Colônia. Veja lá, ó. Considere as seguintes afirmativas sobre a sociedade e a economia açucareira entre os séculos 16 e 17. O período, então, que compreende os anos de 1500 aos anos de 1600,
século XVI, século XVII. A gente sempre diminui, se está falando século XVI menos 1, a gente sempre diminui uma unidade para a gente passar a compreender onde tem início o século. Então, o século XVI vai ter início nos anos de 1501, 1500, arredondando, e o século XVII menos 1 vai compreender até os anos de 1600. Então, dentro desse período das afirmativas sobre o período colonial brasileiro, nós temos então algumas afirmações aqui, ó, tá? Vamos esconder ali o gabarito por enquanto para a gente entender. O período de produção açucareiro pode ser compreendido em seus aspectos econômicos como a primeira iniciativa de colonização do Brasil, em que o açúcar era o principal produto no comércio com a metrópole. Afirmativa verdadeira? Afirmativa verdadeira. Porque o primeiro projeto, então, de colonização, ou a primeira tentativa do projeto de colonização, ele vai se dar das 3 primeiras décadas, com as capitanias hereditárias, aquele período conhecido como ciclo da madeira, vai estender até as capitanias, até a instalação das capitanias hereditárias e o governo geral, mas ele não compreende ainda, podemos dizer, a primeira forma bem definida. Entende-se que a primeira forma de exploração econômica do Brasil foi o açúcar, onde provavelmente nas primeiras expedições de 1500 a 1533 o açúcar pudesse ter sido aqui trazido ao Brasil e já durante a instalação do governo geral em 1549 já ser um produto de grande porte, um produto, uma matéria-prima de grande interesse na Europa que pudesse atender aos interesses coloniais da metrópole portuguesa em relação ao Brasil. Então, sim, ele é compreendido como a primeira iniciativa de colonização do Brasil no sistema de colonização do Brasil. Entenda que a madeira, apesar de muitos chamarem de ciclo econômico, ela não se insere, ela não se estabelece como um sistema de exploração colonial. Então, o açúcar era o principal produto do comércio no sistema de exploração colonial, naquele sistema que a gente convém chamar de plantation. Então, por volta de 1530, trazido o açúcar para cá e decidido sob o governo de Dom Manuel I a divisão em 15 lotes de terras de capitanias hereditárias, já estabelecemos a primeira estrutura de produção e de matéria-prima que fosse abastecer o mercado externo. Então, está aqui essa característica. Agora, olha só, número 2. Entre 1630 a 1654, os espanhóis controlaram as fontes brasileiras de produção de açúcar em Pernambuco. Nós temos um erro aqui, ó, porque entre 1630 não foram os espanhóis, mas foram os holandeses que, afastados ou prejudicados durante o período de unificação da coroa portuguesa e espanhola, sob o governo de Dom Filipe II, estabeleceu então um interesse sobre o nosso açúcar. Os holandeses, sentindo-se prejudicados, irão invadir o Brasil e permanecer aqui até 1654. Então, o suprimento ou o controle do suprimento da produção açucareira, ela se voltou aqui aos holandeses. Então, essa questão aqui está errada. O declínio da economia açucareira ocorreu após a expulsão dos holandeses, professor? Sim, em 1654, durante o processo de restauração portuguesa e consequente expulsão dos holandeses do território brasileiro, os holandeses daqui do Brasil saíram e se estabeleceram nas ilhas do Caribe e passaram a produzir um material de produção, uma matéria-prima de açúcar, de produção açucareira, que veio a concorrer com o Brasil e competir em preço com o Brasil, desbancando o açúcar brasileiro, até então monopólio dos portugueses, dos holandeses, na Europa, passando ao controle dos holandeses, batendo em preço, abrindo mercado, abrindo concorrência. Então, a afirmativa aqui está correta. E, por último, o sistema açucareiro caracterizou-se
em grandes propriedades. Olha aqui o que falamos. O sistema açucareiro caracterizou-se no modelo de iniciativa de colonização comandadas pelos senhores de engenho que possuíam plenos poderes. Possuíam, professor? Possuíam, já que eles eram os responsáveis pela estrutura de administração política e do poder econômico que os engenhos mobilizavam no campo e nas vilas. O poder econômico era o que determinava essa estrutura. Portanto, a nossa letra B aqui, ó, 1, 3 e 4 estão verdadeiras nesse modelo aqui, ó, da nossa FUNPAR, o nosso modelo de questão da Federal do Paraná. Muito bem, legal. Vamos para uma próxima questão? Ela começa aqui também a dizer ainda sobre o Brasil colônia, ó. Vamos ter algumas questões um pouco mais extensas, algumas questões um pouco mais tranquilas da gente entender. Então, durante o Brasil colônia, experimentou-se uma série de conflitos protagonizados por colonizadores e populações presentes. Então, colonizadores, o que pode envolver portugueses, espanhóis, pode chegar a envolver a parcela de invasão de grupos estrangeiros como franceses, ingleses e mesmo holandeses em território brasileiro, em território americano. Um deles denominado Guerra Justa. O que foi a Guerra Justa? Então, olha só, a Guerra Justa ela se caracteriza dentro do processo de transição de produção açucareira em que se teve a opção e a preferência pela utilização do trabalho compulsório praticamente em toda a América. Isso porque, dado o sistema de grandes propriedades de terra, baseada num amplo produto ou em alguns produtos voltados ao mercado externo. Então, em grandes propriedades de monocultura, se optou pelo trabalho compulsório, que no Brasil acabou ganhando a característica do trabalho escravo. Na América Espanhola, por exemplo, se utilizou muito o trabalho da mita, o trabalho forçado da mita e da encomenda, em várias comunidades indígenas presentes em territórios sul-americanos. No Brasil, além da utilização do negro como força de trabalho mais rentável para a estrutura de produção açucareira, e por inúmeros motivos que acabaram preferindo-se o trabalho do negro, o índio também foi uma opção para muita da produção, para muitas das alternativas da produção em território brasileiro. Então, quando, sobretudo, dos embates ou mesmo das críticas sobre o trabalho escravo indígena, o indígena foi uma alternativa a se suprir ou mesmo a acabar como alternativa ao trabalho escravo negro. Então foi utilizado, mas a preferência era pelo escravo negro. Apesar disso, dos vários embates entre os interesses latifundiários de várias irmandades religiosas que capturavam, mesmo submetiam o indígena à conversão forçada ao cristianismo, muitos proprietários de terra também buscaram capturar grandes contingentes de indígenas, o que representa esse conceito de guerra justa, que muitas vezes estava ligado ou consistiu na invasão armada de portugueses em territórios indígenas com o objetivo de capturar o maior número de pessoas, incluindo mulheres e crianças, com a finalidade de escravizá-los. Então, letra A, se você me perguntar, professor, foi utilizado a mão de obra escrava indígena? Foi, porém em menor escala e dadas as considerações, os critérios estabelecidos num caso de guerra justa. Quem, portanto, se aliou, se associou ou mesmo se submeteu à colonização dos exploradores europeus, ok, por muitas vezes firmaram-se parcerias entre diversas comunidades indígenas, mas se permitia a escravização em casos de guerra justa, em casos específicos de resistência ou fuga. Portanto, abria-se precedentes para que comunidades avessas às imposições dos costumes europeus, portugueses, fossem escravizados de maneira brutal. Portanto, a letra A é a que caracteriza o conceito dessa guerra justa.
Não foi um conflito bélico protagonizado por holandeses, isso aqui se inseriu dentro da primeira insurreição pernambucana, quando os holandeses aqui na Batalha dos Guararapes saíram derrotados em 1648. É a data, inclusive, que simboliza o Dia do Exército, no dia 19 de abril, referência à primeira Batalha dos Guararapes, né, a insurreição pernambucana, ou mesmo a Guerra da Restauração, considerado o primeiro movimento de tomada do território brasileiro. Então, 1648. Vamos só arrumar aqui para você lembrar, então, que o período é 1648, o período de expulsão dos holandeses. Tratou-se de guerras de conquista do território realizados entre os diversos grupos indígenas nos quais os portugueses participavam. Não, a guerra justa era o princípio de preceito, de critério de escravização de grandes contingentes indígenas. Então, não é a letra C nem a letra B. Consistiu na invasão armada dos grupos indígenas aos assentamentos portugueses. Não é a Guerra dos Bárbaros que estamos nos referindo. Foram guerras de retaliação que os portugueses realizavam em territórios ocupados pelos holandeses, após serem atacados por eles. Não também. Mantemos a letra A como alternativa dessa questão, que bem parecida, bem até modelo, até se eu não estou enganado aqui, é uma questão da Federal do Paraná. Vamos para a próxima questão? Então, de número 3. Vamos lá. Sobre as revoltas, estamos falando aqui já sobre o período imperial brasileiro, contexto, então, do período imperial com a independência do Brasil em 1822, então, século XIX, o Brasil se torna independente e se tem, então, o período do Império iniciado. Desse período imperial, as revoltas ocorridas no período regencial, esse período regencial tem início em 1831. É o período que tem início com a abdicação, com a renúncia de Dom Pedro I ao trono, responsável pela independência, deixando o pequeno Pedrinho aqui com 5 anos de idade, quando decide por retornar a Portugal. E aqui José Bonifácio assume a tutela da formação, então, do futuro imperador Dom Pedro II, que assumirá aos 14 anos de idade. Esse período intermediário entre o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II é chamado de período regencial, o período de maior instabilidade política que o Brasil vem a sofrer nesse período. Então, sobre as revoltas desse período, nós podemos afirmar que, dentre as suas causas, pode-se apontar a precária condição de vida das revoltas, então estamos nos referindo, da condição da população pobre do Império. Questão verdadeira, professor? Sim, questão verdadeira. Para lembrarmos que foi nesse período que nós tivemos as 5 principais revoltas de caráter regencial. A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a revolta dos malês na Bahia e a exceção delas, em 1835, a Revolução Farroupilha, iniciada em 1835 e terminada durante o período do Segundo Reinado. Então, sim, por muitas vezes a precária condição de vida e as incertezas da vida política motivaram essas mobilizações de revoltas regenciais. Foram mantidas à custa de forte apoio estrangeiro, interessado na fragmentação do Brasil. Temos 2 problemas essenciais para pontuar aqui, já que, se aqui nós dissemos que foi resultado da precária condição de vida da maioria da população pobre, então, possivelmente, não houve esse apoio estrangeiro. Primeiro, por quê? Porque as grandes potências estrangeiras, a exemplo da Inglaterra, não tinham interesse na fragmentação do Brasil, porque um Brasil mais fragmentado impediria que a Inglaterra tomasse o mercado consumidor e assumisse a iniciativa aqui de produção de mercadorias, de comercialização de produtos industrializados para o Brasil. Lembrando que o Brasil era o 3º maior mercado consumidor dos produtos ingleses. Então, em 2 aspectos,
não há interesse desse forte apoio estrangeiro e muito menos nessa fragmentação do Brasil, porque a fragmentação do Brasil não era interessante a ninguém. Então a alternativa aqui está falsa. Agora vamos lá, dando continuidade. Vamos mudar aqui para o azulzinho. Um dos efeitos mais notáveis foi a manobra liberal para emancipar Pedro de Alcântara, permitindo a sua coroação antecipada. Verdadeiro, professor? Sim, o que eu acabei de falar. Que o golpe da chamada maioridade vai permitir que o nosso então pequeno Pedrinho venha assumir, deixado aqui no Brasil com 5 anos, venha assumir o poder aos 14 anos. Aos 5 anos, ele assume o poder aos 14 anos de idade, antecipando o que a Constituição determinava, que a sua coroação deveria ser aos 18 anos. Por quê? Porque esse momento de instabilidade poderia ter incorrido numa consequência mais grave para o território brasileiro, afetando tanto os grupos de conservadores quanto liberais, que optaram por antecipar a nomeação do imperador, o futuro Dom Pedro II, como uma maneira de acalmar os ânimos dessa incerteza política. Então, um dos efeitos mais notáveis das revoltas regenciais foi a manobra dos setores ultraconservadores e liberais no sentido de emancipar Pedro de Alcântara e a sua coroação aos 14 anos de idade. Então, os setores mais conservadores e liberais entram num consenso aqui para estabelecer, então, essa condição. Verdadeiro. E a última, falsa. Vamos lá? Por que ela é falsa, professor? Letra B. Porque, olha só, aqui nós temos uma inconsistência. Essa questão, inclusive, ela teve alteração de gabarito da letra D para a letra B, segundo a banca oficial, porque dentre as revoltas pode-se citar a Praieira, mas a Praieira não foi uma revolta regencial, nem como as liberais ocorridas em São Paulo e Minas. Por quê? Porque o período regencial ele vem terminar em 1840, com a coroação de Dom Pedro II, e esses movimentos vão ocorrer, a Praieira em 48 e a Revolta Liberal em 42. Então, está aqui a diferença desses movimentos que estão fora dos períodos considerados regenciais. Então, matamos a charada da questão, porque alguns detalhes acabaram por invalidar a nossa alternativa. Muito bem? Legal! Vamos para uma próxima questão? Olha lá, essa aqui eu optei por falar um pouquinho sobre o desenvolvimento histórico do atual estado, do que compreende o atual território do estado do Paraná, desde o século XVI. Vamos lembrar então lá do nosso bizu aqui, o século XVI. Então, a ocupação do Paraná desde o século XVI, começando então em 1500, até os dias atuais. Lembrando que o território do Paraná ele foi dividido basicamente aqui em duas partes. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas cortava basicamente esse período, esse processo aqui no período entre os territórios portugueses localizados na costa, enquanto este território localizado mais ao oeste, esse território principalmente onde está localizado a Vila Rica do Espírito Santo e Salto del Guairá, que eram caracterizadas pela exploração e ocupação espanhola. Então, enquanto esse território permaneceu português, aquele território mais localizado ao oeste do Paraná permaneceu sob o domínio espanhol. Mas vamos lá, A expansão cafeeira no século XX atraiu imigrantes de outros estados para o Paraná, além de europeus e japoneses. Que região estamos falando aqui? Dentre o período do século XX, iniciado então em 1900, nós tivemos o ápice da ascensão, o auge da produção da cafeicultura na região norte. As regiões aqui de Londrina inclusive é uma cidade fundada, sobretudo por conta de imigrantes que chegam a essa região, interessados na produção cafeicultora. Então, a região de Londrina, a região de Maringá,
toda essa região localizada no norte ou no mais recente processo de ocupação ou período de ocupação do Paraná, vai se localizar nessa região aqui de grande exploração cafeeira. Então a nossa alternativa aqui, ó, ela está correta, tá? A expansão cafeeira, ela permitiu no século XX grandes imigrantes, além de outros estados, uma grande colonização de São Paulo, no Paraná, além de europeus e japoneses. Então, grande concentração de regiões aqui no norte do estado atualmente de imigrantes, sobretudo também de japoneses. No período do Império, o estado do Paraná tornou-se uma província independente. Verdadeiro, professor? Sim, inclusive aos dias 29 de agosto de 1800, vamos ver se você vai lembrar, de 1853, o Paraná se tornava independente, tendo seu processo aqui ligado à economia, ao ciclo da erva mate. Então, sim, o estado do Paraná torna-se uma província independente, principalmente em decorrência aí das conjunturas, dos fatores políticos desencadeados na Revolução ou que vão anteceder as revoluções liberais em São Paulo e Minas, e quase praticamente como uma premiação, o território do atual estado do Paraná é desmembrado da 5ª Comarca de São Paulo em 29 de agosto de 1853. Então, correto. E número 3, grandes companhias de colonização, como a Paraná Plantation, do Reino Unido, atuaram no estado derrubando matas e abrindo caminhos para lavouras e cidades. A alternativa correta, professor? Sim, letra A. Porque se Londrina foi fundada em homenagem à grande parcela de imigrantes ingleses que se estabeleceram na região, foi um quesito, foi um critério que essa região, em meio à produção, sobretudo, do ciclo da erva mate, também permitiu uma grande abertura de espaços e, sobretudo, de estradas que grandes empresas colonizadoras, se utilizando dos caminhos dos rios, se apropriassem de espaços e de caminhos de escoamento da erva mate, ao mesmo tempo provocando um grande surto do ciclo madeireiro, que vai permitir caminhos que vão futuramente constituir as grandes lavouras da produção agrícola e da produção da pecuária, e também para a constituição das cidades. A grande parcela aqui do capital inglês foi muito importante dentro desse processo, já que a erva mate será um produto aqui de primeira importância para o mercado europeu e que vai direcionar uma grande possibilidade aqui de interesses na região aqui do Paraná. Grandes ferrovias, grandes estradas, grandes espaços de terra localizados em regiões de madeireira que vão abrir possibilidades para grandes colonizadoras aqui se estabelecerem. Muito bem, questão tranquila então sobre a história do Paraná, que a gente vai dar então prosseguimento. Vamos lá? Para essa nossa primeira parte, a nossa, então, questão sobre o Brasil Império, ainda aqui seguindo uma linha cronológica, para que a gente possa, então, aqui falar ainda sobre o período regencial. Em 1834, numa tentativa de harmonizar as diversas forças em conflito no país, grupos políticos como os moderados promoveram uma reforma na Constituição do Império mediante a promulgação do ato adicional. Vamos lembrar lá que a nossa composição política nesse período regencial, nesse período do Império, era formado por dois principais grupos: os mais conservadores, ligados aos portugueses, e os liberais, que eram divididos entre os liberais mais moderados e os liberais mais radicais. Esse setor dos liberais mais moderados tinha o interesse em barrar a influência dos conservadores, ao mesmo tempo que impediam a mobilização dos radicais, que tinham como interesse fragmentar o Brasil e constituir maior autonomia do seu poder político. Daí a importância das revoltas desse período, que quase permitiram que o Brasil caísse numa guerra generalizada, num conflito de guerra generalizada, fragmentando os territórios e possivelmente, se não fosse a ação da coroação do imperador antecipada,
nós teríamos tido um Brasil formado ou dividido em várias republiquetas, como foi o caso da América Espanhola. Então, observado essa contextualização, podemos então chegar na nossa alternativa sobre os enunciados abaixo, imediatamente relacionados sobre o ato adicional de 1834, que teve como função o quê, professor? Teve como função exatamente tentar harmonizar as forças em conflito no poder aqui político do país, onde o poder político dos moderados, os liberais menos radicais e não conservadores, que promoveram pelo ato adicional algumas mudanças. O que se estabeleceu nesse momento? Vamos lá. A criação do Conselho de Estado era o elemento que dava ao imperador o poder de criar, ou nomear postos no poder político importantes na tomada de decisão e no interesse das decisões políticas de determinadas províncias do país. Lembrando que nós não tínhamos estados nem capitanias. Durante esse período do Império, nós tínhamos províncias, onde presidentes de província, equivalentes a governadores de estado, eram nomeados pelo imperador com grande influência desse Conselho de Estado. Então, olha só, o que se promoveu no ato adicional não foi a criação do Conselho. Esse Conselho já existia desde a Constituição de 1824. 10 anos depois, então, esses grupos mais moderados buscam criar maior poder político. Mas olha lá, eles não querem a fragmentação do território brasileiro, eles querem um poder mais descentralizado, menos poder na mão do imperador ou mesmo dos regentes e mais poder dentro das assembleias legislativas provinciais. Então, o que se cria? Se cria as assembleias legislativas provinciais em decorrência do ato adicional de 1834. A regência deixava de ser trina. Por quê? Porque passava a ser una, buscando atender maiores interesses desses grupos e não uma fragmentação de interesses. Então, a nossa afirmativa correta aqui é a letra C. 2 e 3 apenas estão corretos. Fundação do Clube da Maioridade? Não, a fundação do Clube da Maioridade é uma resposta a esse clima de incertezas políticas que ora liberais, ora conservadores vão tomar o poder naquela gestão de Araújo Lima e Diogo Feijó, o padre Diogo Feijó, que assume o poder, mas depois é derrubado pelo poder dos conservadores, que numa situação de saída busca se formar o Clube da Maioridade como uma espécie de golpe da maioridade articulado por essas elites, onde de um lado os conservadores e os liberais mais moderados se unem, dois grupos rivais políticos vão se unir no sentido de então provocar a nomeação, a coroação do imperador aos 14 anos de idade. Então, a saída política para essa efervescência de interesses acabará resultando na fundação do golpe ou do Clube da Maioridade, mas a reforma em si, ela deveria ter suprido os interesses se não fosse a articulação dos conservadores nos bastidores, que acabaram aí forçando os moderados, os liberais moderados, a provocar, então, o chamado golpe da maioridade. Muito bem, bacana! Bem, vamos fazer pelo menos um breve intervalo. Eu quero deixar essas nossas resoluções um pouquinho mais concisas, como uma primeira parte, para logo em seguida a gente vir a resolver as nossas demais alternativas, as nossas demais questões. Dá para esticar o corpo, tomar uma água, ir ao banheiro, não sai daí, que daqui a pouquinho a gente já está de volta. Até logo.